a intenção vai definir se isso está sendo bom ou ruim. O que mais atrapalha o sucesso do empresário cristão hoje? Falta de fé ou excesso de desculpas espirituais? Não existe nada que pode te parar, irmão. Porque você não tá fazendo as coisas pelas pessoas, você tá fazendo por Deus. Se a gente fosse capaz de nos policiar ao ponto de não errar, Deus não tinha mandado coisa. É isso aí, galera. Seja bem-vindo ao 100º episódio do podcast Santo Negócio. Brincadeira, é o primeiro. Mas começando em grande estilo, né? Eu preparei uma abertura bem legal aqui, ó. O que é o podcast Santo Negócio? Isso não é um podcast religioso. É um lugar para cristãos que empreendem sem pedir permissão. O reino não tem placa. Tem princípio, decisão e consequência. Bem-vindo ao Santo Negócio. Oh, Maravilha, maravilha. Hoje eu tô aqui com dois super convidados, né? Dois super convidados. O Dr. Gustavo Salles. Eu chamo de doutor. Não é pra tanto, não precisa de tanto. Por minha conta. Gustavo Salles, ele é empresário, especialista em comportamento humano aplicado a vendas e negócios. É isso? Perfeito, exatamente. E tô também em grande fase aqui com dois, já começando em grande estilo, com o Breno Bizanha. É isso aí. Um cara incrível que Deus colocou no meu caminho e tem feito diferença na minha vida. E a gente sabe que tudo que vem de Deus tem duas mãos, né, o Breno? Indo e vindo. Com certeza. Então eu tenho certeza que também tem contribuído no crescimento dos teus negócios e da tua vida como geral. O Breno também é empresário e ele é um estrategista de marketing e vendas e fundador do Mastermind Carvalho de Justiça. Dois especialistas em vendas não à toa, né? Vou começar com uma pergunta já pé na porta mesmo. Pra cima. Na prática, o que mais atrapalha o sucesso do empresário cristão hoje? Falta de fé ou excesso de desculpas espirituais? Nossa, muito bom. Vocês tiram para o ímpar aí, para quem começa. Por favor. Vou repetir, hein? Vai pra cima. Na prática, o que mais atrapalha o sucesso do empresário cristão hoje? Falta de fé ou excesso de desculpas espirituais? Muito bom. Quer que eu comece, Por Gustavo? favor, faça as honras. Primeiramente, Rodrigão, eu quero agradecer Quiser se você. apresentar, irmão, fica à vontade, tá? Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui na união de dois grandes empresários. Hoje eu vou responder a pergunta, mas só me apresentando um pouco mais. Eu sou fundador do Mastermind Carvalho de Justiça, é um mastermind hoje focado para o público empresarial e cristão. Tá aqui a logo. É um mastermind somente para homens. A gente trabalha ali 3 principais pilares, que é o pilar de saúde, o pilar de espiritualidade e o pilar de negócios. E, além disso, também sou estrategista de marketing, de vendas. Já trabalhei nessa área há 4 anos que eu estou trabalhando nessa área, empreendendo nessa área. E, cara, muito legal esse podcast, o intuito desse podcast, Valeu. O propósito desse podcast. Eu compartilho muito disso. O projeto Carvalho de Justiça surgiu por causa de um chamado de Deus. Massa. E, cara, respondendo essa pergunta, eu acredito que é um pouco das duas coisas. É um pouco da falta de fé que atrapalha, mas é um pouco também dessas desculpas que as pessoas dão e elas colocam a culpa em... é o inimigo que tá me travando, é uma batalha espiritual que eu tô sofrendo. Eu acredito nisso também, mas isso acaba sendo desculpas que tá associado também a não ter essa espiritualidade forte. Só contando um pouquinho sobre essa questão da fé, uma pessoa que tem fé, muita fé mesmo, eu falo, tem fé, que crê verdadeiramente, ela não tem medo. Não existe medo para quem tem muita fé. Uau. E se você não tem medo, não existe nada que pode te parar, irmão. Porque você não tá fazendo as coisas pelas pessoas, você tá fazendo por Deus. E se você tiver a mentalidade de que você é o cara responsável por plantar, o cara responsável por regar essa plantação que você fez, o fruto Deus vai entregar. E ele entrega não é na hora que você quer. Você às vezes quer pro próximo dia ou pro próximo mês. Mas não, Deus vai entregar no momento certo, no momento que ele vê que você tá preparado. Só que você tem que ter fé. Porque é a fé que vai fazer com que você se mantenha nesse processo. E a constância, ela vence qualquer coisa. Vence a intensidade, vence a motivação. E a constância só quem consegue é quem tem fé. Top demais, Breno. Essa é a minha visão. Até antes do Gustavo responder aí a mesma pergunta, endossar o teu trabalho, né? Eu sou membro da Carvalho de Justiça e
Cara, tô surpreso com a entrega que o Breno faz. É incrível, né? É eu demais. também sou membro e É. assina embaixo. Tamo E junto. você já tocou no ponto do medo aí, nós vamos falar mais sobre medo, mas antes, Boa. Gustavão, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você e responde pra gente essa... Bom, fechou. Bom, meu nome é Gustavo Salles, eu sou psicanalista de formação. Agora, estou atuando com esses dois braços, né, de vendas e comportamento aplicado a negócio. E, bom, tive o prazer de entrar no Mastermind do Breno há pouco tempo atrás, a gente se conheceu através de lá, inclusive, Sim, e isso sim. foi incrível. Eu sou muito grato a Deus por ele ter colocado vocês no meu caminho, porque Massa. vocês são pessoas incríveis e eu Tamo me junto, sinto muito querido. honrado em fazer parte dessa história também. Tamo junto. E, cara, respondendo a pergunta, eu não diria, lógico, aí o Breno trouxe a parte mais espiritual, mas eu Claro! vou trazer uma outra abordagem aqui. A Boa. falta de fé é muito importante, mas eu diria que uma das coisas que mais atrapalha o empresário é a falta de fé em si mesmo também. Sabe? Não só em Deus, claro, porque é super importante, mas quando você pega um empresário que é muito inseguro, você também acaba pegando um cara que tem um potencial absurdo e transformando ele num gatinho. Uhum. Então, para o cara prosperar, para ele fazer acontecer, para ele vender, para ele fazer a empresa crescer, ele vai ter que agir com coragem, ele vai ter que ter fé em si mesmo, vai ter que desenvolver essa autoconfiança, vai ter que meter o louco, digamos assim, para fazer acontecer, senão não dá, senão as coisas não acontecem. E tem que se apegar naquele negócio de, tipo, dar o passo, Deus coloca o chão, tá tudo Boa. certo, confia nessa parada, confia em você, confia em Deus, vai para cima. Então, a falta de fé em si mesmo é uma das coisas que mais mata a performance e o resultado dos Concordo. empresários que eu atendo. Concordo. Ô, Gustavão, ainda nesse assunto aí da falta de fé, né? O que mais você vê no consultório? E só ressaltando aqui, gente, eu tô aqui diante de duas feras, né? O Gustavo também, ele me ajuda, nós fizemos, como que chama o processo? Hipnoterapia. Tá, o hipnoterapia é tipo, uau, mano, eu virei. Eu tinha preconceito com isso. Se ele tivesse falado que era isso antes, eu ia falar, irmão, não vou fazer isso não. Você ia ficar com crença limitante ali. Mas aí ele me falou, não, precisa separar 2 horinhas aí do seu domingo. Eu falei, mamão com açúcar, né? E quando eu vi, eu já tava chorando e abraçando eu mesmo. Eu com 40, eu com 40, eu com 12. Eu falei, que loucura é essa? E foi muito massa. Mas, Gustavo, Legal. dentro desse assunto aí da ausência de fé, o que você mais vê no seu consultório? Eu sei disso, né? Então, eu tô falando pra galera aqui, o Gustavo, ele é especialista em atender empresários. É isso, né, Gustavo? 100%. É. Hoje meu público é só empresário. Você atende bastante empresário cristão ou não tem tanto essa... Cara, na verdade não tem tanto. Eu comecei a olhar mais pra isso depois que eu comecei a entrar nesse universo e consumir conteúdo sobre o assunto, e me conectar com pessoas como vocês, por exemplo. Aí eu comecei a ligar meu radar pra isso. Uhum. Mas antes eu nem sabia, na verdade, qual que era a fé do meu cliente, né, do tipo. Mas conecta de qualquer forma, porque se a gente for parar pra pensar, Breno, o brasileiro hoje, ele é, em grande maioria, né, cristão. Total. Com certeza. Você tem esse número Eu percentual? não tenho esse dado, mas eu sei que grande parte da população brasileira tem a religião cristã. Aham. Só que o que acontece muito é que tem muita gente que se considera cristã, mas não vive o cristianismo. Louco, tem total. muito disso, né? Total. Então, Esse é um dos temas que eu vou abordar muito aqui. exato. Gustavão, então aí vamos lá. O que você mais vê no seu consultório? Empresário sem fé ou empresário usando a fé como uma fuga? Nossa, essa é difícil, hein? Inclusive, pode usar o Usando meu como exemplo uma aí, porque fuga. eu cheguei lá meio igual aqueles cachorros que foi atropelado, sabe? Cara, eu acho. Olha, revisitando rapidamente, eu iria pro lado de que eles usam a fé como uma fuga. Porque é inevitável, claro, que Deus preenche o nosso coração e alivia muitas das nossas dores, né? Mas tem algumas coisas que são muito difíceis de se resolver sozinhos ou só ouvindo a palavra, por exemplo, porque são feridas muito profundas, Boa. são marcas muito, muito graves, né? E muitas vezes que a gente nem lembra. Pô, Total. você toca num assunto da tua infância, por exemplo, às vezes você nem lembra que aquilo aconteceu, É verdade. né? Então, isso fica lá escondidinho, atrapalhando, te envenenando, e quando que você vai acessar isso? Né? E por isso que a hipnoterapia, por exemplo, que é a abordagem que eu utilizo hoje, eu amo de paixão, assim, porque foi a ferramenta que eu encontrei para conseguir Você acessar com ensina a tanta gente a fazer isso, profundidade. irmão? Olha, tô pensando, hein? Ainda não abri o Uma braço mentoria, né? Uma educacional, mentoria. o braço educacional da empresa tá nascendo Muito ali. massa, cara. Mas assim, via de regra, Rodrigão, não é difícil, tá? Não é difícil, porque a hipnose em si, aí eu vou entrar num techniquez aqui, entre parênteses, rapidamente. Fica à tá? vontade, a gente tem liberdade. Mas a hipnose em si, ela não é difícil. Então, você já deve ter visto o pessoal comendo, às vezes, uma cebola achando que é uma maçã, Sim. coisa do tipo. Já viu? Uhum. Era essa memória que eu tinha, tá? Ou aquela visão de pica-pau, assim, de que eu mando em você. Aham, né? aqui, ó. Agora você vai, meu bebê, você vai fazer tudo que eu disser, né? Pois é, justamente. Eu já vi. Isso não existe na prática, né? Quando você hipnotizar alguém,
A pessoa ela precisa querer e se permitir passar por aquilo. Eu fui hipnotizado naquela Foi hipnotizado, sim, aquilo lá é Legal. hipnose. Legal. E aí qual que é o ponto principal? Você tá no controle. Total. Só que Só que a pessoa, ela percebe quando ela tá em transe, quando ela tá sendo hipnotizada ou Não, não? não. Por isso que o Rodrigo não Cara, assistiu quem tava sendo eu hipnotizado. tenho o vídeo, né? Que você me mandou o vídeo da Aham. nossa sessão. Foi feita remotamente por Zoom? Foi Foi por Zoom? pelo Zoom na época. Foi feito pelo Zoom. E eu tenho gravado lá e eu fico olhando, eu olho. Eu Olha só, gosto bom demais, hein? Cara, porque foi uma virada de chave muito importante pra mim. Incrível. E eu fico olhando e às vezes eu sinto vontade de compartilhar, porque, cara, eu entrei em um estado de choro compulsivo. É difícil de segurar, né? Quando eu... E, tipo, eu olho e eu choro de novo. Olha Porque, só. tipo, eu entro lá naquele lugar. Muito massa. Galera, não vou dar spoiler não, vocês fazem aí. Legal. Massa de... E a hipnose, aí só pra concluir, tá? Sim. O negócio da hipnose, você vê o cara, quando o cara faz alguém comer uma maçã, comer uma cebola, aliás, com gosto de maçã, você percebe que o cara, ele não fala da cebola, ele só fala da maçã. Por quê? Se eu disser pra você, Rodrigão, aqui na sua frente tem um copo, uma taça, cheio de lama, com gosto de minhoca, terra, você não quer experimentar. De jeito nenhum. Agora, se eu falo, Rodrigão, aqui tem uma bebida que te lembra uma viagem, que você tava com a tua família, nostalgia, amor, aquela coisa toda, pô. Qualquer um gostaria de passar por isso. Total. E aí você aceita essa ideia. No momento que você aceita essa ideia, eu te entrego o copo e você bebe, você sente, você se lembra. Se for alcoólico, tem gente que se sente bêbada de verdade. Uau. Mas por quê? Porque você quis. Sim. Eu não sou mágico nem nada. É porque Aham. você quis. Você se permitiu, né? Você se permitiu, exatamente. Uhum. Então, a hipnose, isso é fácil de fazer. Isso em 5 minutos você hipnotiza alguém. Agora, o que eu faço com a pessoa depois que ela tá em hipnose? Aí que a gente sai da brincadeira e entra na terapia. Tem aquela linha de manipulação e influência, tá aí também ou não? Tem, mas de forma muito mais sutil, digamos Aham. assim. Então, o que é a hipnose, digamos, de forma muito específica? É concentração e foco. Você tá assistindo um filme, você tá em hipnose. Sim. Você Boa. chora, você sabe que é mentira, mas você Boa. chora. Nossa, que exemplo claro, né, irmão? Boa. Porque, Mas você sabe- tipo, agora fez sentido pra caramba. O Gustavo tem essas palavras. De vez em quando ele fala uns negócios pra mim, eu falo, não, Lembra, a gente tava, né, na sessão de terapia e aí, tipo, acho que na segunda sessão, né? Foi. Falei, Gustavo, pode parar, irmão. Já tá já pago. deu? Já tá pago. já deu, já. Já deu. Foi muito incrível, cara. Legal demais. Ô, Rodrigo, só complementando, Claro. na pergunta que você tinha feito, por Gustavo, que é essa pergunta de que às vezes, na hora sei lá, o Gustavo tentar vender, ou eu tentar vender, ou você tentar vender, às vezes o nosso cliente final, se ele for cristão, ele pode dar uma desculpa de que não precisa daquilo porque Deus não tá pedindo para ele fazer aquilo. Uau. Cara, isso acontece muito e tem alguns mercados que isso acontece demais. Eu conversei recentemente com um cara que ele é empresário cristão, ele vende seguros. Seguro de vida, seguro de casa, tudo. E ele falou que muitos cristãos não compram seguro, porque acreditam que Deus está segurando tudo, entendeu? Caramba, Olha que loucura. Aí, Um dos propósitos, Breno, desse podcast é a gente falar de forma bem aberta, escancarada, irmão, Sim. sobre a religiosidade. Exato, A religiosidade, ela é um veneno. exato. Infelizmente, existem pessoas que elas não têm relacionamento com Deus, ela tem relacionamento com um líder espiritual e elas são alienadas, Gustavo. Nossa, isso é forte. E eu venho de um ambiente onde eu vi isso acontecendo a minha vida inteira, praticamente. Uhum. Eu louvo a Deus pela... Eu falava com você essa semana sobre isso, né, Uhum. irmão? Porque a Total. base que me foi entregue na minha infância é uma base religiosa que ela me serviu muito no meu momento de maior fragilidade, no meu momento de maior crise. Mas eu preciso considerar que existe um fator alienação muito forte. E aí a gente entra nesse aspecto aí, Breno. As pessoas, elas não têm a curiosidade de conhecer a Bíblia. E aí elas vão simplesmente por aquilo que o líder espiritual está falando, Exatamente. que muitas vezes, e não por maldade, irmão, muitas vezes ele simplesmente não tem a acesso à informação. Ele não tem a capacitação. Total. E aí a gente tem que entender que, cara, o espiritual é uma coisa, o emocional é outra coisa, o físico é outra coisa. Irmão, eu sou de origem evangélica assembleiana. Uhum. Cara, era pecado jogar bola. Irmão, jogar bola é uma prática de atividade física que faz bem pra saúde. E desculpe-me os religiosos, mas é só pra quebrar o clima mesmo, faz bem pra caralho. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, meu irmão,
É umas doideiras. Quer Não, complementar, não, irmão? exato. É, sobre isso que você está falando, tem um livro muito bom que talvez vocês já tenham lido, que chama Mais Esperto que o Diabo. E nesse Nossa, livro do bom Napoleão demais. Hill, ele cita essa questão, que uma das ferramentas que o diabo utiliza é essa questão da religiosidade, para Sim. prender a pessoa e travar a pessoa. Alienação. Porque a Medo. pessoa, ela fica acreditando em tudo que o líder dela tá falando, ela não vai pesquisar, ela não se conecta com Deus de verdade, isso afasta ela do propósito que Deus tem de fato para a vida dela. Então, cara, religiosidade é uma coisa que realmente trava, é uma corrente ali que as pessoas precisam se libertar. E tem muitas pessoas que têm essa crença e é difícil quebrar. É difícil quebrar. Você falou do triângulo aí, né, Rodrigão? Do espírito, emoção, Sim, corpo. espiritual e corpo, né? Total. E, cara, tem gente que já deixou de fazer terapia comigo e dando essa desculpa. De que não, eu já resolvo todos meus traumas, já resolvi na igreja, ou Deus tira isso do meu coração. Sabe, a dor que eu tô carregando da morte do meu pai, por exemplo, que eu não tive a oportunidade de me despedir, não. Deus tá cuidando disso. E tem uma cratera emocional enorme aberta. Mas não, Deus tá cuidando disso. É um Eu nível... não tô dizendo que Deus não cuida. Não, ele cuida. mano, ele cuida total. Eu creio muito em Deus, ele resolve essa Mas treta esses tudo. 3 pontos são complementares. Sim, Eles não, mano. não é um substitui o outro. Porque, Não na é- não é verdade, assim. Deus deixou a inteligência pro homem estudar e ser um psicólogo, um psicanalista, e ele ajudar outras pessoas. Total. Então, é falta de humildade, irmão. É. Eu não reconhecer que existem ferramentas que podem me ajudar a eu me tornar um ser humano melhor. Total. É loucura. Vocês já assistiram aquele filme A Procura da Felicidade? Nossa, Já isso é incrível. demais. Tem Aham. uma cena lá que me chama muita atenção, que o filho lá do personagem do Will Smith, Sim. ele chega e fala, já escutou a história do cara no barco? Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas é basicamente Legal. assim, o cara tá lá no barco, aí ele tá perdido no meio do oceano, e aí ele ora pra Deus e pede pra Deus pra sair dali, pra achar um caminho. Aí passa um navio e o navio chama, olha, sobe aqui que a gente te leva pra onde você quer. Não, Deus vai me ajudar. Aí passa outro navio, entra aqui que a gente vai te ajudar. Aí, não, meu Deus vai me ajudar. Aí do nada o cara morre lá, afogado, vai pro céu e questiona Deus. Deus, eu tava orando, tava pedindo pra você me ajudar, por que que você não me ajudou? Eu mandei 2 navios pra te ajudar e você não recebeu essa ajuda. E a mesma coisa acontece também com isso que você falou, Gustavo. Por quê? Às vezes a pessoa, ela não consegue resolver, por exemplo, um luto na vida dela. Uhum. E ela pede pra Deus pra resolver esse luto, pra conseguir viver a vida dela. Aí do nada, Deus coloca o Gustavo na vida da pessoa pra ajudar a resolver. E ela não entende que é um sinal de Deus, o Gustavo. Boa. Entendeu? É isso mesmo. É isso, entendeu? Uhum. Doideira. Louco. Ô, Brenão, deixa a gente aproveitar, eu acho que faz até um gancho aí, cara, na sua percepção de empresário que influencia empresários, eu acho que um dos papéis que a Carvalho de Justiça exerce é de educação empresarial. E existe um dado extremamente alarmante, preocupante no Brasil, que 80% das empresas quebram se eu não tiver com a minha memória falha antes de completar 5 anos de existência, cara. 8 a cada 10, ou 7 a cada 10. Depois eu vou até pesquisar isso aí para poder trazer uma informação mais precisa. E a razão, o motivo pela qual essas empresas quebram é falta de capacitação, de preparação. O cara tem vontade. O brasileiro é o maior público empreendedor, o maior número de CNPJs do mundo está no Brasil, Perfeito. certo? Só que o cara não se capacita, porque ele acha que basta força de vontade e um pouquinho de fé, a ajuda de Deus, vai dar tudo certo. Uhum. Né? Então, conectando com esse assunto aí, ô Breno, onde que você acha que o discurso cristão mais falha quando o assunto é dinheiro e poder? Nossa, aí você abriu uma seara muito grande. Grande, cara, e aqui É. tem... Cara, é incrível. Isso daí é muito bom porque realmente, se você pega o povo brasileiro, cristão, Você entendeu? Desculpa, eu te interrompi, eu sou o Faustão, tá? Ô louco, meu. Você entendeu por que eu não te passei o briefing antes, cara? Porque é massa demais ver o cérebro trabalhando no Trabalhando, momento né? das suas Justamente. costas. E vai vir uma parada, você vai ver. a linha de raciocínio, exato. Eu acho que é o seguinte, cara, eu tô em célula de jovem, eu participo de culto de jovem, tudo, e eu vejo que nesse cenário dos jovens e de empreendedores também, que são cristãos e brasileiros, eles têm uma fome e uma força de vontade muito grande. E o cara que ele tem fé, ele acredita que realmente tudo vai dar certo. Só que às vezes ele peca nisso daí que você falou, Rodrigo, de capacitação. Ele acredita que se ele assistir um vídeo no YouTube de 25 minutos, ele já tá apto, ele já é especialista, ele já pode vender uma mentoria de 10K sobre aquele assunto. Uau.
Verdade Isso é prejudicial demais. Por quê? Porque às vezes ele vai começar a vender essa mentoria, ele vai conseguir vender. Só que aí ele não vai conseguir entregar resultado, vai manchar a reputação dele, depois para ele voltar para o mercado vai ser muito mais difícil. Além de ele ter gerado para o mentorado uma decepção que pode causar um trauma, por exemplo. Total. Então, isso é muito preocupante. O cristão que busca, que é ambicioso, que quer crescer, ele precisa se capacitar. E ele precisa se capacitar primeiramente em coisas básicas. É vendas, é gestão, é liderança, saber um pouco de marketing ali. Tudo isso vai trazer uma visão holística para ele de tudo que ele precisa fazer. Esse é o meu ponto de vista. Eu comecei a empreender muito jovem, né? Adolescente ainda. E tinha um amigo meu que fez publicidade e ele tinha um salário muito massa na época. E eu falei, cara, eu quero fazer publicidade pra mim ter um salário massa igual esse cara. E aí eu fui procurar uma faculdade para fazer, mas eu não tinha poder aquisitivo. O que eu encontrei mais próximo era marketing. Aí eu achei ali um gestão de marketing tecnólogo, né? Que eles chamavam, de 2 anos. Falei, bom, é o que eu tenho para jantar, vamos fazer isso, né? Cara, e Deus foi bom demais. É aquelas cristocidências, sabe, Brenão? Porque a primeira matéria que eu aprendi foi planejamento estratégico. Cara, e planejamento estratégico empresarial, desse dado que eu falei para vocês, a respeito das 7, de cada 10, 7 fecham antes de 5 anos, das 3 que sobram, 2... elas sobraram não por acaso, elas são as empresas que fazem planejamento estratégico anual. O que é o planejamento estratégico, irmão? É um mapa, é um GPS. É você olhar para o aspecto da tua empresa e saber onde que você está, para onde que você quer ir e quais são as rotas possíveis para você chegar até lá. Doideira, né, irmão? Doideira. Pois é. Não, É um flash do improviso, né, cara? Porque assim, igual o Bruno falou desses caras que aprendem e começam a vender uma mentira, por exemplo. Você falou do efeito psicológico no cliente, mas o próprio mentor, ele também sofre com isso, porque ele não dá resultado. Aí começa a vir insegurança, começa a vir uma síndrome do impostor, ele começa a se sentir incapaz. Aí, nossa, por que há 2 anos atrás eu vendia mentoria de 10 mil e agora eu não tenho coragem de cobrar 2? Nossa, o que tá acontecendo? Você vê isso acontecendo, Gustavo? Cara, muito. Principalmente nesse mercado de mentoria. Ó, Principalmente nesse mercado de mentoria. Porque é muito comum, infelizmente, essa galera muito jovem... assim, muito jovem eu digo, cara, de, sei lá, 22, 21 anos, que já são especialistas em alguma coisa. Já se vendem como especialistas em alguma coisa. sim. Entendeu? Mas o cara acertou a mão uma vez, na cagada ainda, e acha que consegue vender e começa a vender e não dá certo, porque ele não sabe fazer. Entendeu? Ele não aprendeu de verdade. Ele não aprendeu. Ele deu um tiro que por sorte acertou. E aí ele quer ensinar os outros a dar um tiro de sorte e não funciona, pô. E não funciona. Perfeito. Aí o cara, não deu resultado, e aí? Putz, aí começa a se alimentar com um monte de coisa. Eu sou inútil, eu sou incompetente, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí é ladeira abaixo. Eu tive um cliente, cara, um tempo atrás, que na época ele tinha 18 anos, quando a gente fez. E ele vendia mentoria de performance, ele começou vendendo mentoria de R$200. Uma mentoria que, sei lá, eu nem lembro o que ele entregava. Quanto tempo ele entregava? Eu sei que ele era sugado nessa mentoria, cobrando R$200. R$200, pé no chão. Tá começando, o moleque não sabe de nada, R$200. Às vezes você compra pra ajudar, né? O moleque tá com 18, querendo fazer alguma coisa, 200, vamos fazer. Me mostra o que você sabe, né? E aí, cara, ele vendeu alguns, e aí ele comprou uma mentoria de outro rapaz, que ensinou ele a vender mentoria de 2,5. Começou a vender mentoria de 2,5. Por quê? Porque no final o que importa é a embalagem, o que importa é a oferta. O que importa é a venda. Vende, a entrega... é um problema pro meu eu do futuro. Cara, e ele fez um evento, eu palestrei nesse evento, inclusive. Ele fez um evento que naquele evento ele vendeu uma mentoria, acho que de 3,5. Ele vendeu 6 dessa mentoria. Fez mais de 20 mil reais em um dia só. E nessa época ele tinha de 18 para 19. Não me lembro ao certo a idade, mas era muito novo. Muito novo. 18 para 19. O que aconteceu? Ele deu alguns passos bastante grandes, porque ele ficou muito confiante. 19 anos, ele financiou um apartamento, financiou um carro. E contando com essas vendas, com essas boas vendas. Se manter. E aí ele teve esse efeito rebote do psicológico. Putz, não tô dando resultado. Um cliente que não deu resultado, pronto, já leva o cara pra vala. E aí ele, assim, depois de 6 meses, sem conseguir sustentar tudo isso, ele desistiu de mentoria. Arrumou um trampo normal. Um trampo convencional. Olha isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acreditam ou não se... Pro cara que é empresário cristão, é mais difícil ou não ter sucesso financeiro na vida? E sucesso empresarial também. Você acha que é mais difícil ou não? Tem uma percepção de que sim, porque o cristão genuíno
para ser coerente com a fé cristã, ele precisa seguir princípios e valores. Então não dá pro cristão só negar imposto, irmão. Exato. A gente começa atrás. Mas por outro lado, viajando nessa nave louca, eu aprendi o que, irmão? Que nós temos, na verdade, um grande trunfo. Que é o quê, cara? A presença. Porque, tipo, irmão, eu faço vendas de produtos que estão a 3 vezes o custo do meu concorrente. Eu vendo no Mercado Livre, eu vivo de vendas no Mercado Livre. Uhum. E aí, o Mercado Livre é um marketplace. O que é um marketplace? É um lugar de mercado, ele é um site de comparação de preços, pra gente pensar de forma mínima. Qual que é o sentido do cara pegar esse copo e ele pagar 3 vezes nesse copo para o Rodrigo que o Gustavo tá vendendo? E aí as pessoas podem encontrar um monte de coincidências no fato de eu vender muito. Mas eu olho e falo, cara, isso aqui é graça. O que é a graça de Deus, Gustavo, na minha interpretação, cara? A graça de Deus, vamos imaginar o seguinte, você tem que atravessar um lago que tem uma extensão de 2 quilômetros. E você tem um barquinho a remo. Então você tá trabalhando na força do teu braço. Você vai atravessar, onda a favor, onda contra e tal. A graça de Deus, quando eu tô de posse da graça de Deus, eu tenho um barco à vela. Aí eu sento, irmão, numa almofada bem confortável, com uma limonada do lado, e vou tomando aquela limonada fresca, enquanto Deus sopra o vento, me levando exatamente para a direção que eu desejo ir. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é muito vantajoso, irmão. Agora, é claro, precisa ter maturidade cristã. É isso que eu ia falar. Precisa ter maturidade cristã. É isso que eu ia falar, porque eu acredito muito que, por exemplo, um cara que ainda não tem maturidade cristã, uma espiritualidade forte, que ele ainda não entende as coisas de Deus, Deus ainda vai preparar ele para ele receber essa graça de uma forma abundante, por exemplo. Porque Deus não vai dar, tipo, essa graça abundante para um cara que tá começando, porque se esse cara começar a ter tudo de uma vez, ele vai achar que é ele vai achar que ele é o bonzão, e aí irmão, ele se perde. Aí é um jogador de futebol de 18 anos que assina um contrato de milhões. Exato. Então, acredito muito nisso também. E tu, Gustavão? Cara, me repete a pergunta, por favor. Você acredita que um empresário cristão ele tem mais dificuldade do que um empresário que não é cristão para ter sucesso? Cara, eu acho que não tem necessariamente a ver. Mas a gente volta naquele papo da capacitação. Porque se o cara, por exemplo, ele não tem fé nenhuma, ou ele não crê em Deus, mas ele se capacita, ele vai ter um resultado. Porque existe um jogo e ele funciona de uma forma. E, pô, o mercado funciona de uma forma, se você sabe o caminho. Sim. Se você ensinar alguém que não acredita em Deus, por exemplo, esse cara vai conseguir replicar o que você faz. Total. Mas aquele negócio da facilidade, você falou da graça e tal, e faz total sentido, a gente vê isso acontecendo na prática, né? Sim. Então eu acredito que não tem necessariamente a ver, mas quando a pessoa ela tem Deus do lado dela, fica muito mais fácil. Fácil assim, fácil no sentido de suportar algumas barras que a gente passa como empresário, né? Porque, pô, é difícil, é pressão, Gustavo, é colaborador, é família, é tudo junto. Às vezes você não consegue conciliar trabalho porque você tá afundado. E aí, pô, pro cara suportar tudo isso... Pra vencer essas coisas, eu acredito, irmão. Mas tem algumas coisas também que... Igual, por exemplo, o Rodrigo falou. Essa questão de sonegar imposto. Cara, o cara que é cristão mesmo, ele não vai sonegar imposto. Sim. Por exemplo, isso é um exemplo, mas, por exemplo, o cara que é cristão mesmo, numa reunião de vendas, ele não vai exagerar na promessa daquele produto dele. Total. Entendeu? Ele vai ser verídico ali, e isso pode prejudicar aquela venda. Entendeu? Então, tipo assim, tem algumas coisas que o Espírito Santo vai tocando. Recentemente, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu mudar o jeito no meu processo social selling. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, Gustavo. E antes, o social selling é o quê? É uma pessoa que faz a pré-vendas lá no Instagram e ela se passa por você para agendar reunião, porque ela usa da tua autoridade para agendar reunião com mais facilidade. Só que até nisso o Espírito Santo começou a me tocar. Falou, cara, não deixa uma pessoa se passar por você não. Fala para ela falar quem ela é e agendar da mesma forma. Uau. Na hora que a gente começou a fazer isso, a gente tá tendo muito mais reunião agendada do que antes. Incrível. E o mais doido disso é que, tipo, cara, o Espírito Santo de Deus, ele é um gentleman, né? Então, ele não vai te cobrar nada de forma abusiva. Ele te sugere, irmão. E aí você é livre, porque você tem um livre-arbítrio e você vai continuar tendo. Eu falo muito isso com o meu time, né? Principalmente sobre comportamento dentro da empresa. Você é livre para você errar. Você só não pode esquecer que a vida se trata de uma lei de semeadura e colheita. Plantou limão, não dá para querer colher morango, tio. Vai ter que chupar o azedinho. Entendeu? Boa. Então, cara, a gente precisa de ter essa compreensão. Negócio que você falou aí bem interessante, Gustavo, sobre a
a facilidade ou não, né, que o cristão tem para dificuldades. Inclusive, isso é um tabu muito grande ou uma falsa interpretação dos cristãos, ou até dos que não são cristãos e que olham pra gente e falam, nossa, esse cara tem a vida perfeita, eu vou aceitar Jesus para mim ficar igual esse cara. Irmão, ser cristão não significa que você não enfrenta dificuldades. O próprio Jesus nos ensinou que no mundo nós vamos ter aflições. Qual que é a vantagem que o Rodrigo hoje percebe em relação ao Rodrigo quando ele não tinha Deus como base ou como centro? Cara, é que hoje eu tenho as ferramentas para mim resolver as tretas, que é o bom ânimo que Jesus ensina na sequência do mesmo versículo, pra falar. E na verdade, Rodrigão, eu acho que é muito pelo contrário. Não é que a vida do cristão é mais fácil, ela por muitas vezes é mais difícil. Porque você pede sabedoria, pô, entra na história do barquinho. Você pede sabedoria, o que vai vir pra você? Vai vir oportunidade de você tomar boas decisões. É boa. Você pede evolução, vai vir oportunidade de você mostrar que você tá evoluindo. Muito bom. E mais, né, cara, quando a gente se converte de forma genuína, porque eu acho que, mano, assim, eu odeio julgamento, mas eu acredito que 70% das pessoas que frequentam a igreja não tem uma conversão genuína, Breno. Também acho. Quando a gente se converte genuinamente, cara, a sua mente começa a mudar. É o que o Breno falou. Vem algumas cobranças, cara, que antes você pensava assim, pô, eu roubava, eu não posso roubar mais. De repente, você já tá pensando em coisas tão pequenas, mas que fazem sentido na evolução do caráter humano. Por falar de caráter, Nossa, cara, forte. tem um negócio de caráter, uma pergunta aqui que eu tinha anotado. Manda bala, Rodrigão. Essa aqui é forte, Brenão. E vamos começar por você, depois eu vou pro Gustavo. Na prática, o que mais destrói os empresários? Os caras que você mentora, de alguma forma. É mentorar o nome? Mentorar. Mentorear. Auxiliar. Apoiar, ensinar, trazer junto. Na Tudo prática, mentorar. o que mais destrói? Falta de caráter ou falta de estrutura emocional? Eu sei que é uma pergunta muito mais pro Gustavo, que ele vai surfar melhor essa onda das emoções. É porque é difícil uma coisa, Rodrigo. Eu conheço muito empresário bem-sucedido que se posiciona como cristão, mas fazem coisas que fogem do caráter do cristão. Princípios. Que quebra os princípios, irmão. Eu vejo muito isso e é o muito triste, irmão. O pior é que o cara do mundo ainda olha e fala assim, tá vendo? Exato. Não, recentemente eu não vou citar nome, mas eu tive... cita aí. Cita, mano. Nem tá gravando. Não vou citar, não vou citar Tá nome. em casa, Brenão. Mas, cara, eu fui no evento lá em São Paulo e tudo. Alphaville, tá? Desculpa. É porque todo evento em São Paulo. Você tava lá, todo inclusive. evento tem Alphaville. Aí, Gustavo, tá te colocando na saia justa também. Você tava lá. Você tava lá. Sabe que eu não me lembro? E, cara, tipo assim, o cara se posiciona como cristão e ele tem algumas atitudes desalinhadas com isso. Porque até na hora que ele tava ensinando o processo de vendas lá, ele tava ensinando formas de você mentir pra você se conectar com o lead pra você vender. Cara, a galera que trabalha com vendas mente muito, irmão. Nossa, eu falo muito isso pra amigos próximos, meu. Né, irmão? Eu falo isso pra amigos próximos meus que trabalham como closer, ou é o próprio closer do seu negócio, né? Closer, pra quem não sabe, é vendedor. Trabalho com venda, mas... Irmão, tem que parar de mentir, de exagerar. Só abrindo e fechando um parênteses aqui, o comercial do Gustavo é muito forte, né, cara? Muito forte. Qual que é a sua taxa de fechamento, irmão? Você tem? É forte, Tenho. né? Cara, tá hoje em 76%, Mano, mais ou que menos. é isso? O cara, a cada 10, 7,5, 7,6 Irmão, ele fecha. É tipo, 76 num produto high ticket, né? High ticket geralmente cai lá pros 30. Por isso que o cara tá bom. Por isso que eu tô Então, pensando em um mas negócio mas aí, umas parcerias. Tem todo um negócio, é lógico. Não, A cara, call de venda é só a cereja do bolo. Mas respondendo de forma bem prática, eu acho que o que mais atrapalha é a questão de falta de estrutura emocional. Porque a falta de caráter, o cristão, às vezes, o cristão que não se conectou de verdade com o Espírito Santo, ele nem liga pra isso. Ele vai errando. E a gente acha que, tipo, se você é cristão, tem um discurso cristão, mas se te falta caráter, Deus vai puxar teu tapete e falar assim, você não vai. Mano, na boa, na moralzinha, Deus tá nem aí pra isso. Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele não interfere. Pô, fala mais disso, por favor. Cara, é assim, ó. Isso é Deus bom. te deu o direito de fazer escolhas. Perfeito. Se você vai fazer a escolha certa ou errada, o problema é teu, não é de Deus, cara. Então não entra nessa neura de pensar que Deus vai tirar o dom, o talento que ele te deu. Deus me deu um talento, irmão. Eu sou um cara que eu vou usar um exemplo real aqui, eu gosto de cantar. Cara, dá uma palhinha pra nós. Vou dar um Zezé pra vocês. Depois, no final. Nossa. No finalzinho. Se tiver um violão, eu toco, hein? Aí agora virou loucura. Vou parar o show aí. Então, irmão, o que acontece? Eu tenho um talento de cantar. Eu comecei a cantar na igreja na minha infância, louvando ao Senhor.
Quando eu fiquei adolescente e fui viver a minha fase de filho pródigo, Uhum. o que rolou, irmão? Eu, meu violão e um cachorro, como diria a moda, eu e o meu violão, a gente fazia estrago, entende, cara? Então, tipo, Deus não me tirou o dom porque eu deixei de louvar. É meu, Saquei. ele me deu, entende, irmão? Eu é que escolho para o que eu vou usar. Só que o doido, a gente volta na lei da semeadura e da colheita. Tô plantando errado, irmão. Aí, de repente, eu tô tocando, cantando, sendo aplaudido, recebendo aquele que eu achava que me mudava, que fazia sentido pra mim, que é o reconhecimento das pessoas, mas tem um buraco dentro de mim, irmão, que nada preenche. Ou seja, plantei a semente ruim, tô colhendo o fruto ruim. Apesar de parecer que o desenho é bonito, o cenário tá legal. Respondeu? Fez Total. sentido? Total. Muito bom. Ok. Muito Forte. bom. Vamos lá. Você quer responder essa aí também? Essa é a tua área, né? Tua Pois é, praia. pois Aí é. eu quero te tirar da zona de conforto. Você tá muito Não, confortávelzinho. então não vou pra emoção, não. Vamos falar de caráter, então. Vamos, vai, mano. Fala de rasga. caráter, irmão. Cara, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas têm muita facilidade de mentir, muita facilidade de inventar Pô, coisa. mano, desculpa te interromper. Mano. Todos nós somos compostos de virtudes e vícios. Todo ser humano tem falta de caráter em algum nível, Gustavo? Pô, Boa pergunta. Ah, tem. tem, né? Tem, lógico. Lógico que É, tem. só que é que, né, eu não vou contar os meus. É igual Entendeu? bafo. É, Eu não entendeu? sinto o meu. Irmão, É, mas, justamente. nossa, cara, você pegou num ponto muito bom, porque esses tempos pra trás, quando eu tava muito conectado com o espírito, eu falei assim, irmão, eu não posso errar em nada. E outra coisa, na Carvalho de Justiça, é um grupo com mais de 100 empresários e eu tenho uma Boa. posição de liderança lá. Total. Ou seja, eu não posso errar, na minha cabeça, né? Eu não posso errar em nada, porque senão eu vou estar influenciando muitas Vou te pessoas. dar a corda, você errar vai coisa. se emporcar nisso aí, hein? Calma aí. O que aconteceu? O que É. começou a acontecer, irmão? Eu comecei a me policiar em tanta coisa que eu comecei a travar. Eu não tava conseguindo, às vezes, tomar algumas atitudes, tomar algumas ações, porque eu falei, cara, e se eu errar aqui? Isso aqui eu acho que é meio errado, porque a minha intenção é me autopromover nesse sentido. Será que isso tá certo? Eu não tenho que promover o nome de Deus? E aí eu comecei a travar. Só que eu caí na religiosidade, irmão. Aí você falou tudo. Eu Era a ca- cordinha que eu tava te Eu dando. caí na religiosidade. Porque você vai, mano. Não tem como. Ô, Breno, se a gente fosse capaz de nos policiar ao ponto de não errar, Deus não tinha mandado Jesus. Exato. Simple this. Exato. Fica a dica aí, ó. Esse corte aí, fica a dica aí. Bom demais. Então, Falta bom, de caráter. todo mundo tem um Falta de pouquinho. É. Mas tem uma linha tênue aqui, Rodrigão, que é o seguinte: o que difere, por exemplo, uma atitude mau caráter, Cara, eu por acho tão exemplo? bonito, linha tênue, De um- difere, né, os negócios O cara chiques. fala né? difícil, Fala bonito. o cara fala difícil, não tem necessidade. Mas assim, uma vez eu atendi um rapaz que ele falou, ele abriu pra mim: olha, eu acho que eu tenho algumas falhas de caráter. Ninguém nunca me falou isso. Eu acho que eu tenho falhas de caráter. Como diria o ninja, entendeu? descobriu o mundo. Ué, que palhaçada é essa? Vai, me fala aí, que você... Ah, não, é porque, pô, eu sinto muita vontade de trair minha mulher, por exemplo. Eu olho pra outras mulheres e eu desejo essas outras mulheres. E eu percebo que isso é errado, mas eu sinto isso. Então, eu tenho essa falha de caráter. Eu falei, tá, mas você faz alguma coisa efetivamente? Ele falou, não, nunca fiz nada. E não tenho intenção de fazer também. E aí a gente chegou nesse ponto da intenção. Porque às vezes você tá, por exemplo, fazendo alguma coisa maldosa e você não sabe que é maldosa, mas vai depender da sua intenção. Por que um pai, por exemplo, bate num filho? Muito bom, mano. Por que um pai bate num filho? Porque ele quer educar. Então a intenção dele é linda. O meu acho Mas que o queria me método- matar, cara. Pai, te amo, viu? O senhor é meu herói. Aí, pô, a intenção é linda, você quer direcionar, só que o teu método é horroroso. Entendeu? E aí, o que difere? Bom, bater na maldade pra machucar, pra ferir, é uma coisa. Falha de caráter. Bater pra educar é outra. Não que a gente não tem que ser contra ou a favor, por exemplo, de bater. Mas a intenção vai definir se isso tá sendo bom ou ruim. Uau. É claro que bater numa criança, né, a gente sabe que... Você é a favor? Gustavo? Não sou, inclusive... Momento saia justa. Não sou a favor de bater. Inclusive, minha menina tem 3 anos, nunca bati nela e não pretendo fazer. Cara, eu bati na minha com 2. 2 aninhos. A única vez. polêmico, A única vez. Eu chorei mais que ela. Nossa, Porque ela chorou a noite inteira e eu sentei do lado do berço. Ela ficou a noite inteira dormindo, cara. Nossa. Eu que nunca loucura. esqueço. Foi o dia Me que eu mais machuca. me senti um monstro, cara. Machuca demais. Porque, tipo, eu tinha essa visão de que eu não vou fazer. Porque eu não gostava de apanhar, né? Mas aí a primeira oportunidade que ela deu uma birrinha de criança numa festinha infantil,
Saiu de dentro de mim aquele cara que eu não queria ser. Doideira. Cara, mas sabe que, assim, a gente, eu e minha mulher, a gente tem esse acordo, a gente não vai bater nela, nunca. Certo? Mas o peso da nossa palavra como pai e mãe é maior Total. do que violência. Total. E se a gente não dosar, a gente também tá pecando, tá caindo no mesmo erro. Né? Então é sempre muito complicado. Mas voltando lá para as falhas de caráter, né? Eu acho que o que mais difere, por exemplo, se você tá com um caráter, se você tem essa falha de caráter ou não, é a tua intenção. Porque pode ser completamente normal para você ter uma segunda esposa. A gente vê outros povos, outras culturas, Total. tendo isso como uma parada completamente normal. Sim. A gente vai dizer que o cara é mau caráter? Não, e outra coisa, eu até falei, eu Entendeu? preciso corrigir, porque senão vai ficar solto no ar aí, depois a galera pega um corte e me enferra, né? Meu pai foi um cara que ele nos ensinou com vara, como a Bíblia fala, né? Não retireis a vara da criança, né? E meu pai, ele batia na gente. Mas o meu pai foi um cara extremamente amoroso conosco. Ele foi um exemplo de pessoa dentro de casa. A gente conversa muito. Nós somos 4 filhos homens. E a gente tem um relacionamento, não tem ninguém de mal com ninguém, sabe, irmão? Todo mundo demais. Conversa e se dá bem. Claro, já saímos na porrada várias vezes. Mas a gente tem uma relação excelente. E a gente sempre fala a respeito disso, cara. Nós conseguimos todos identificar os pontos de melhoria do meu pai. Todos nós somos conscientes deles. E a gente fala, não queria fazer. Eu até uma vez, eu me vi tratando o meu sogro da mesma forma que eu achava e julgava que o meu pai fazia errado com o meu avô materno. E aí eu falei, cara, o que é isso? Que loucura. Porque a gente é muito mais educado pelo exemplo do que pela fala, né, irmão? Total. Muito Perfeito. louco isso. Cara, o exemplo, assim, pra criança, o exemplo é a chave. Ontem mesmo, cara, meu cunhado falou assim, nossa, vocês têm sorte que a filha, que a Diana é desenrolada, né? Ela é simpática, ela fala com todo mundo. Eu falei, sorte? Meu amigo, essa menina tá sendo forjada, essa menina. A gente tá fazendo tudo que a gente quer fazer. Galera, que papo Muito bom, louco, né? muito bom. Tem papo aqui para uns 3 episódios seguidos. Nós vamos ter que caminhar pro final aqui, mas antes de fazer a pergunta final, que todo mundo vai querer ouvir. E aí, vocês estão gostando do papo, gente? Fala com a gente aí. Deixa seu comentário, não esquece de curtir e compartilhar. Nosso conteúdo está começando agora e o nosso objetivo é exatamente esse, trazer você para uma linha de raciocínio que coloque o evangelho como centro e o negócio como uma responsabilidade social. Eu acredito, Brenão, com todas as minhas forças, cara, e eu defendo que todo cristão deveria empreender em algum nível. Você sabe Boa. por quê, irmão? Porque o reino, ele é construído, ele é edificado. A Bíblia fala sobre a edificação do reino. Sim. E eu acredito que para a gente contribuir positivamente com a edificação do reino, nós somos muito mais efetivos quando empreendemos do que quando somos CLT. E eu não estou Total. aqui para julgar ninguém, eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser Perfeito. da sua vida. Vocês vão querer ouvir a resposta dessa última pergunta, mas antes a gente precisa ir para os nossos jabás. Né? à Nós vontade. estamos aqui, precisa pagar o horário do estúdio. Ô, Gustavão, quem quiser falar com o Gustavo aí, onde que encontra? Eu tenho Fala sobre isso. dois canais principais hoje, que é meu Instagram, @sougustavo_salles, pra quem quiser me seguir lá, e meu YouTube, que você tem que digitar Gustavo Salles Terapeuta, senão aparece o menino do The Voice. Ó, Gustavo Salles, o menino canta pra caramba, mas não sou eu. aham. Então, Gustavo Legal, Salles legal. Terapeuta, você me encontra no YouTube, lá tem conteúdo longo, mais denso, pra quem curte uma parada mais técnica, lá vai ser mais legal. Muito bom. É isso aí, ó. Sou o Gustavo Salles. Esse aí, ó. Gente, entra lá, segue. O Gustavo tá fazendo um conteúdo comercial muito massa. Eu tô seguindo lá, Oh, mano. Tô bom. curtindo todo Tô dia. curtindo os demais, vídeos também, é, irmão. Tá que muito honra. bom. Tá massa, honra. tá massa. E vai dar bom. Você, ô Brenão. Pessoal, quem quiser me encontrar, acompanhar um pouco mais do meu trabalho, o meu Instagram é @brenobizanha_. Você pode também, se quiser conhecer um pouco mais do Mastermind da Carvalho de Justiça, é @carvalho.justica_. E você me encontra também no YouTube, no canal Breno Bizanha. Se digitar lá Breno Bizanha já aparece, porque Bizanha é bem difícil de É bem de bizanha. achar. É bem bizanha. Sobrenome seu é bem diferente, cara. Eu achei muito legal. Fortalece o branding, né, irmão? Só reiterando aqui, Carvalho de Justiça, a empresa do Breno, não tem nada a ver com a igreja aqui de Ribeirão, né? Pra quem é de Exatamente. Ribeirão, pode achar que tem alguma relação. Não tem. Teve algum problema Deixa lá? eu até explicar isso aqui Sim, rapidinho. vai. Fica à vontade. Tem uma igreja aqui em Ribeirão Preto que chama Carvalho de Justiça. Inclusive, eu congrego nessa igreja. Joe também. E o Rodrigo também.
E o que acontece? Só para deixar claro, o meu Mastermind Carvalho de Justiça, a gente começou em abril de 2024. E eu sou testemunha, tá, gente? E aí- Foi antes do pastor André gente- mudar lá a A palavra. gente abriu em abril de 2024 e a gente já registrou esse nome da Carvalho de Justiça. Então, o nosso Mastermind, desde o início, já tinha esse nome. A igreja, ela chamava Igreja Quadrangular. E agora, no final do ano passado, ela virou Igreja Carvalho de Justiça. Certo? Mas não dá problema isso daí no universo do CNPJ, porque são quinais diferentes. A igreja é uma instituição, a Carvalho de Justiça é uma empresa que gera remuneração. Então, é diferente. Mas só para deixar claro aí pro pessoal que confunde as duas coisas. Muito bom. Valeu, eu vou. Rodrigão. Mais alguma coisa, irmão? Não, é Complementar? Não, valeu por Galera, falar pelo amor de Deus, quem é cristão empreendedor e quer caminhar com cristãos empreendedores que estão voltados para o conhecimento e crescimento do reino, essa semana nós estamos fazendo um desafio de evangelização, isso. né, mano? Então, cara, tem desafio, tem treinamento, tem área de membro, a coisa é chique, viu? Entrem lá porque é um negócio, eu tô presente lá também, Tamo junto. quem me Rodrigão. segue aí. Pois, cara, pra mim é uma honra fazer parte desse grupo. E, ó, Tamo Ah, entrar cara, na Carvalhos foi uma das melhores decisões que eu tomei no ano passado. Você pagou Ah, comissão man. pro Breno? Pagou tudo. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. Paguei minha entrada, essa foi minha... O Gustavo chegou lá um dia pra dar uma aula na Carvalhos e eu tô olhando falando, cara, que esse maluco de óculos tá querendo, Do esse nada. barbinho tá querendo aqui, né? E aí ele começou formalmente, se apresentou, falou da família, sou pai, sou marido e pererê, pam, pam. De repente, cara, ele entrou no conteúdo da aula e eu fiquei assim, sabe cachorro assistindo Sim. frango rodando? Eu fiquei daquele jeito assim, mano. Aí no final ele fez aquele, lógico, Fez né? o pitch. Malandro é pitch, malandro, fez o pitchzinho, e aí eu já fiquei querendo. Cadê Você o já link? tava Manda comprado. o link, já É. tava pronto. Igual o dia que você me fez o já tava pitch também. comprado. Eu sou fácil de convencer, cara. Porque eu aprendi que mentoria, irmão, Cê é um- mentoria. Não é que você é fácil de convencer, irmão, é que você é um cara rápido pra tomar decisão. é Sim, diferente. mas nem sempre foi assim, tá? Mudou muita coisa na minha vida e aí nessas mudanças eu fui entendendo, cara, que quanto mais eu tomo decisão rápido, mais veloz eu fico no resultado. Nossa, Isso é perfeito. forte. E aí demais. conecta com o que eu vou falar agora, que é a respeito de mentoria. Irmão, uma das decisões mais acertadas que eu já fiz na minha vida, todas elas estão relacionadas à mentoria. Por quê, Gustavo? Porque encurta Perfeito. caminho, irmão. Curta caminho, perfeito. Irmão, é doideira. O que aconteceu conosco ali, cara, eu vinha buscando tratamento para aquele tipo de problema há 1000 anos, Olha cara. só. E aí, do nada, você foi cirurgicamente. É muito Não, para, louco, você me né? dar feedback, eu vou ficar emocionado. Isso é tão poderoso que eu resolvi. Eu Seu resolvi. feedback como é chorar, não fala Ah, com esse sim, eu negócio. gosto assim, com emoção é melhor. Fica emocionado. Eu resolvi criar alguns programas de mentoria para ajudar pessoas, cara, porque não faz sentido, né? Quando a gente descobre o pulo do gato, que tá todo mundo procurando, a gente inicialmente fica assim, cara, eu preciso guardar mais my precious, né? Eu preciso guardar isso aqui pra mim. E eu não preciso não, cara. As pessoas até me perguntam, irmão, mas você ensina tudo, ensino tudo. Transbordar, né? irmão? Gustavão, tudo. Tudo. Ah, mas conta aí qual que é o seu segredo. Meu segredo é servir gente. Eu já falo na tora. Quer crescer, irmão? Serve gente. Acabou. Entende? E aí o cara desiste. Desiste. Por quê, irmão? Desiste. Porque as pessoas querem subir pro degrau 500 antes de dar o primeiro passo. É. Aqui, ó. É. Eu ensino pessoas a venderem no Mercado Livre, que é onde eu tenho o maior resultado. O meu grupo de empresas em 2025 bateu 13 milhões e meio Uau. de faturamento bruto. Lembrando sempre, Incrível, irmão. faturamento não é lucro, tá, gente? Não vai me sequestrar não, porque eu tô quebrado, tô apertado. Tô pagando financiamento de capital de alavancagem. Mas eu tenho autoridade para ensinar as pessoas a Lógico. fazerem isso. E por que não fazê-lo? Né? Então eu tô agora... Vini, se você conseguir colocar para mim aí, por favor, irmão, o treinamento expresso, Mercado Livre do zero à primeira venda, na tela. Acho que o Vini não tá ali, não. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Mercado Livre expresso do zero à primeira venda. Qual que é a minha objetivo ali, irmão? Tem um monte de gente que quer vender no Mercado Livre. Só que as pessoas já começam assim, qual é o produto campeão que eu vou vender? Irmão, antes... Produto viral. Aí, ó, curso expresso Mercado Livre do zero à primeira venda. Você faz em um dia, se você quiser. Em um dia você vai fazer 4 passos de forma bem simples e objetiva. Perfeito. Abrir o seu CNPJ MEI para começar certo.
Depois, você vai criar sua conta pessoa jurídica dentro do Mercado Livre, criar o seu primeiro anúncio em um ambiente seguro, caminhando com gente que está fazendo a mesma coisa e fazer a sua primeira venda. Dá para fazer em um dia. Qual que é o meu objetivo com isso? É tirar as pessoas do ponto de inércia, Breno, e fazer elas, ajudar elas, pegando na mão, literalmente, a dar o primeiro passo. Um treinamento gravado? É um treinamento gravado com um grupo de network que funciona bem pra caramba. Boa. E o objetivo dele é bem simples. Eu tô lá presencialmente ajudando, respondendo dúvida. Quem entrar no começo tem vantagem. Quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí. É assim Total. que é o termo, né? E tem fluído muito. Qual que é o objetivo com isso? É depois, se você comprou o treinamento, fez, deu os primeiros passos, cresceu, quer uma ajuda maior, a gente tem as mentorias que a gente vai poder ajudar você. Tá bom? Para esse episódio primeiro aqui, eu trouxe também um lançamento. Gustavo tem aí um final ali na participação, né? Que é o lançamento do meu primeiro livro, que é o Milhão Descomplicado. É uma história de como produzir o seu primeiro milhão a partir de R$10. Irmão, Coisa eu tava linda, na que igreja, massa. pastor André ministrando, e aí começou a vir uma descarga de download, cara. Eu catei meu celular e falei, mano, eu preciso anotar isso aqui. Tipo, esse livro surgiu na minha mente a ideia dele, toda a estrutura esquelética dele, em coisa de 15 minutos. Nossa. E aí eu falei, mano, eu preciso escrever isso. E detalhe, eu já havia começado a escrever livros várias vezes, mas eu sempre parava, irmão, ficava revisando. Aí eu chamei o meu amigo ChatGPT, pedi uma ajudinha pra ele e a gente foi escrevendo. Cara, ficou incrível. Boa. É uma leitura super simplificada, eu fiz de propósito, porque a maioria do brasileiro, ele tem realmente aversão à leitura, né? Então eu tentei escrever para que uma criança de 12 anos pudesse compreender, para ficar bem simples a didática. Você vai lançar o físico dele? Vou lançar o físico, Vai? tá em produção, a Boa. previsão é que saia na segunda quinzena de fevereiro, tá? Já tá comprado por mim. então, Aí não. sim, ó, já Isso vendi aí. o primeiro. É. Olha aí. Na verdade, cara, engraçado isso, eu coloquei esse livro na Hotmart, Uhum. coloquei ele a R$97, R$ 99,90. E abri para quem quisesse se afiliar, ganhar 50% de comissão. E aí entrou uma galera e começou a mostrar. Eu já vendi 10 unidades do livro sem ter nem lançado oficialmente, né? Boa. Aí eu fui lá na plataforma internacional lá em São Paulo em dezembro, fiz ali um lançamento dele e de uma outra mentoria High Ticket, que é voltada para pessoas que realmente já vendem no Mercado Livre, acima de R$30 mil por mês, para o cara escalar até 100. E aí eu fiz um lançamento do livro. Foi bom demais. Então, para esse episódio vai ter um link especial com 50% de desconto. Quem quiser, é só entrar lá e comprar. Fechou? A pergunta Maravilha. final. Os tambores. Nossa, que pena que já tá acabando. Cara. Uhum. Pena Cara, que foi já tá rápido acabando. demais, Nem vi né, passar. irmão? Pois é, cara. Olha lá que loucura. Eu pensei que nós não é... Ah, tá bom, Deus é mais. 3 empresários com perfil influente não param. Não de para falar. nunca, é festa, né? Então, só virou festa. Olha a pergunta aqui, hein? Desafio total. Brenão, vamos começar no Gustavo. Gustavo aqui Boa, vai, ser Gustavo. massa. Imagina que tudo deu errado. E o teu negócio foi a ruína. Zerou. O que você vai fazer para levantar a caixa rápido? Nossa, levantar a caixa rápida. Levantar a caixa rápida. É. Na verdade, eu acho que eu iria. Deixa eu esclarecer antes a pergunta, Ok. dar um contexto. Mano, Cara, você sabe, né? Porque a gente tratou a respeito disso lá dentro do processo terapêutico que a gente faz. E o Breno me deu uma pancada na orelha aqui logo de cara, né? Ele falou que o cristão não pode ter medo. E eu sou medroso. Só que, tipo, eu entendi, cara, que a coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de me mover apesar de sentir. apesar do Isso. perfeito. Né? Então, eu forte. sinto medo, mas eu já aprendi. Eu coloco o medo no banco do passageiro e falo, irmão, eu vou dar um rolê, você quer ir junto? Normalmente ele desce, ele apia, como diz o mineiro. É. Mas, na maioria das vezes, cara, ele fica me importunando. Então, eu sou um cara que esse medo da falência, ele vem muito à minha mente. Por quê? Porque eu caminho com um grupo grande de pessoas e eu sempre penso nas pessoas, Brenão. Eu fico preocupado, irmão, se o grupo de empresas ruir, o que vai ser dessas pessoas que caminham comigo? E aí, pensando nisso, eu falei, cara, eu vou colocar essa como pergunta final pro Gustavo responder pra gente e depois pro Breno também trazer essa resposta aí, irmão. Quebrou. O que você faz? No outro dia? No outro dia. Ou no outro dia você vai chorar? Não, Não, o choro pode vir, mas não o dia inteiro, né? Aham. Mas no dia inteiro não dá, não, né? Pega uma 15 vazia de pipoca. Uns 15 minutinhos tá bom. 15 minutinhos só Show. pra descarregar, Show. né? E depois pra execução. Cara, o caminho mais prático que eu seguiria, que é, na verdade, parte disso eu ensino, inclusive, na minha mentoria. Agora É, ó o cara, corte. Caminho de venda, o que diz a Bíblia das vendas. Prospecção ativa, abordagem, volume de abordagem,
para primeiro, né, você ter com quem trabalhar e a Boca partir de desse funil. volume, boca de funil total, velho. Assim, você já tem, quer ver? Hoje eu vendo uma estruturação comercial. Onde tá meu público? Vai, de forma muito grosseira aqui, tá, eu posso mapear algum concorrente meu. Uhum. Ou alguma empresa que eu admiro, a Full Sales, por exemplo, que é uma empresa já bem consolidada e tal. Pô, quem segue a Full Sales? Tá interessado em venda, tá interessado em estruturação comercial. Legal. Minimamente. Uhum. Minimamente. Uhum. O que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse perfil da Full Sales e vou começar a agir como um perfil de hunter mesmo. Prospectar essa galera, abordar todo mundo que eu puder, marcar o máximo de call que eu conseguir e a partir dessas calls tentar fazer pelo menos alguma venda. High ticket, High low ticket ticket. total. Não, high ticket total. Highlander. Total. Cara, isso aí, ó, isso aí é um negócio. Vou começar vendendo barato, isso aí não dá certo, não. Véio. Isso aí não, mas sabe por quê? Tem uma lógica por trás disso, lógico, né? Se eu não me engano, acho que foi a Tesla que fez isso. Eu comecei vendendo barato, irmão. Agora Não, você não tem pegou. problema. Não tem Mas deu problema. uma pancada no Brenão no dia que ele me Não, vendeu. uma pancada, Não tem falou, problema. Tá barato Mas sabe qual que é Pontei o o dedão ponto? na cara dele e falei, isso que eu lhe digo. Mas sabe qual que é? O ponto é que pra você fazer uma venda de R$600, uma venda de 6 mil, o esforço é exatamente o mesmo que você vai fazer. Mano, não, fala de novo. Mas fazer uma venda de R$600 e de 6 mil é o mesmo esforço. Não, você tá brincando comigo. É. Você tá brincando comigo. Gente, acabou de mudar É o o preço mesmo do livro, esforço. tá? É 1.500. Não, mas aí que tá, por exemplo, o livro é esforço baixo. Sim, Já fez. Tá Sim. tranquilo. Agora, você pode vender ele barato, porque já tá feito. Sim. Né? Agora, um processo de mentoria, por exemplo, se você vendesse a 3 mil e vendesse a 30, sim. o seu esforço para vender essa Você mentoria tá falando comigo. seria falando comigo? seria o mesmo. Aí qual que é o ponto, cara? Aí eu falei da Tesla, do nada joguei a Tesla no meio do caminho. A Tesla ela não começou vendendo carro popular, começou vendendo carro esportivo. Uau. Por quê? Vende carro esportivo, caixa alto, caixa rápido. O caixa alto e caixa rápido financia a Nossa, escala. irmão, Boa. que resposta massa. Financia a escala. Deixa eu se eu colocar só um restinho de estrutura de pano de fundo pra essa pergunta, é porque, cara, isso me importunava tanto que eu faço processo terapêutico com 2 profissionais. Um é o Gustavo, outro é a pastora Flávia, que faz o podcast Luz do Mundo junto com o pastor Peck, que é meu amigo. E a treta é essa. A treta é essa. Eu entendi que ali é a raiz de todos os males. Aham. E aí, o que eu resolvi essa parada conversando com os meus coaches? Nossa, a Flávia odeia ela de coach. Tá tudo no teu mindset, Rodrigo. Que eu cheguei à conclusão? Irmão, teoria do caos. Se lascar tudo, então vamos imaginar que o teu medo se consolidou e virou sólido. Hoje, o que você faz? Irmão, eu comecei a escrever o livro por causa disso. É só. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender paçoquinha no sinaleiro no outro dia. Porque a margem de lucro é bruta demais, cara. E vai gerar conexão com pessoas. Network, rapidinho, eu tô... É, Já eu ia responder essa pergunta com 2 coisas. Se você, por acaso, falir o teu negócio, qualquer empresário que falir o negócio, tem 2 coisas que sustentam você. É Deus, Sim. em primeiro lugar. Se você tiver Deus, Convicção, né? você consegue subir de novo, se reerguer e parar de ficar chorando e ir pra cima. Aham. E a segunda coisa é network. Irmão, se você tiver network, e se você falir e ficar com 1 milhão de eventos, se tiver um network forte, você consegue dinheiro emprestado e você consegue um tempo pra você recuperar, por exemplo. Então eu vou tirar sua ferramenta. Tira o teu network. O que Irmão. você faria sem o network? Eu ia buscar expandir network de novo, rápido. Ele é... Irmão, Saboado, né? eu vim aqui pra Ribeirão Preto, eu não conhecia ninguém. Só minha esposa que veio comigo, mas ninguém. Agora, eu conheço tanto empresário aqui em Ribeirão Preto, irmão, que é Mas coisa você de tem um louco. perfil hollywoodiano, né, cara? Você É boa pinta pra Parece, caramba, o cara é bonitão Superman, desse né, aí, mano? Do futuro e tal. Pois é, não, eu tenho que cortar a barba de um jeito específico pra sair bem na foto, eu tenho que pentear meu cabelo, entendeu? É isso. O Brenão, ele só acorda, né? Não, jamais. Cara, é irmão, isso. jamais. Mas, cara, eu iria por essa linha da mentoria cara, Rodrigão, assim, porque é lógico, é fácil dizer que, pô, vender caro, o esforço é o mesmo, beleza, você vai ter um caixa legal ali, mas o principal disso, primeiro, é o esforço, e segundo, claro, que você tem que ter um conhecimento específico, né? Agora, meu negócio quebrou, eu ainda tenho os meus clientes antigos, eu posso recuperar esses clientes, alguns clientes, eu posso pedir indicação para esses clientes, se eu tiver dado resultado para eles. Eu passei por um período meio nebuloso no meu negócio ano passado, e o que me reergueu foi justamente esse movimento de olhar para os meus clientes antigos e pedir indicação. Boa, perfeito. Cara, idiota demais, coisa básica de venda. Coisa básica. Negócio no meu nariz, eu trabalho com isso, pô. Trabalho com venda. Mas vocês também sentem essa meio que tipo, cara, é uma insegurança, meio de vez em quando ali, cara, será que vai dar errado em algum momento isso aqui? Olha, eu já senti mais. É. À medida que a gente vai criando processo e confiando, inclusive, nesse processo que a gente construiu, fica fácil de você usar essa previsibilidade como chão para pisar mesmo. Sim, Isso. sim. Sabe? Então, quando eu não tinha nada, quando eu vendia no improviso, quando eu não olhava para processo,
quando eu ia num evento e, com sorte, vendia para uma pessoa, sei lá, ou algo do tipo, pô, aí eu tinha Aí medo. gera essa ansiedade de medo de não dar certo. Eu ia no evento falando, se eu não vender hoje, eu tô lascado. Eu ia nesse desespero. E conforme você vai criando o processo, você vai engordando também a tua carteira de cliente, por exemplo. Então, pô, quanto mais cliente você tem, mais oportunidade você tem. Boa. Um cliente, se ele te indicar 2 pessoas, por exemplo, sabe, você vai expandindo isso, vai ramificando, vira uma bola de neve que não acaba nunca. Sem dúvidas. Não acaba Muito bem. nunca. Sem dúvida. Galera, temos que encerrar, o tempo foi. Eu vou começar a reservar 2 horas, porque eu já vi que 1 é pouco. Boa. Principalmente quando os convidados têm um alto nível como vocês. Né? Tinha um sócio meu que é um amigo, que ele diria: o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Bom demais. Boa. Muito massa, Pô, te né, deixei cara? sem tempo, desculpa, Brenão. Não, Não, imagina. respondi, irmão. Ele respondeu, Network Deus, irmão. Network Deus. Inclusive, tem aí, eu esqueci de falar do Casados com Cristo, é uma mentoria para casais cristãs que a gente está desenvolvendo. O Breno, inclusive, é um dos nossos mentores que vai me ajudar aí no processo comercial É isso aí, Rodrigão. dessa mentoria, né? Eu, a Fabiana, minha esposa, falando sobre finanças e empreendedorismo. Cara, casal pode empreender Nossa. junto, irmão. Pode. Eu e a Fabiana Deve. somos provas disso. E o Peco e a Flávia, que são pastores, falando a respeito de vida com Cristo, de espiritualidade. Eu também dou umas pinceladas na espiritualidade, irmão. Eu acho que as provas da vida me fez crescer bastante. Eu quero concluir esse podcast. Vocês têm alguma consideração final que vocês queiram fazer? Eu só quero agradecer por estar aqui com vocês Massa. e também por Deus ter dado essa oportunidade da gente falar o Massa. nome dele aqui Top. várias vezes nesse conteúdo. É isso aí. Total. Pra mim é uma honra, eu sou muito grato por ter conhecido vocês ano passado e manter vocês na minha história. Pra mim isso é incrível. Tá assim, Massa né? demais, cara. Eu creio que grandes coisas estão por vir e que vai surgir parcerias profissionais desse encontro. Que nada é acaso, irmão. Não Nada. creia em acaso. Não Nada. creia em acaso. Tá? Eu quero fazer uma coisa diferente pra terminar esse podcast. Eu nunca vi ninguém fazendo e eu quero fazer aqui. E aí, tipo, algumas pessoas falaram pra mim assim: não faz não, porque pode expelir algum público. Mano, quem quiser aí que vá. E quem tiver que andar com a gente, que ande. Boa. Eu quero convidar vocês pra gente fazer uma rápida oração, tá bom? Agora, E eu vou fazer perfeito. da seguinte forma. Gustavão, você inicia pra gente a oração? Se não for constrangimento, tá? Do Uhum. jeito que você quiser Eu fazer. eu tenho 0 experiência com isso. viu? Massa demais. Então, Aí que é bom. então esteja conosco e concorde. Brenão, faz e eu concluo pra gente encerrar. Então tá. Fechou? Então, Pode ir. então eu e depois você conclui. Beleza, Certo. vamos lá. A ti, Senhor, nós rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Sim, papai. Ó Deus, muitíssimo obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta sexta-feira. Obrigado por estarmos em união, Pai. Obrigado por ter a oportunidade, Pai, de gravar esse podcast e de citar o Teu nome várias vezes, Pai. Sim, senhor. Senhor Deus, nos dê mais oportunidade para que possamos levar o Teu nome adiante, para que possamos glorificar o Teu nome todos os dias. E Deus, quero agradecer ao Senhor por essa amizades com o Gustavo, com o Rodrigo, que o Senhor abençoe a vida deles, que eles possam crescer, que eles possam prosperar, que eles possam alcançar níveis cada vez maiores para a glória do Teu nome. E peço também, Pai, para que qualquer pensamento ruim, qualquer pensamento confuso, qualquer pensamento de medo, de trava, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Que nossas mentes estejam focadas sempre nas coisas do reino, sempre nas coisas do céu, que a nossa frequência sempre esteja alta, sempre esteja em Cristo, que nós possamos cada dia mais aproximar de Ti, ó Pai. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Papai, eu te agradeço por esse primeiro episódio de muitos e eu consagro em suas mãos esse projeto. Esse podcast Obrigado, Santo Deus. Negócio, ele te pertence. Ele é sobre você, ele não é sobre o Rodrigo. E que seja feita a sua vontade, Pai. Que as Sim, pessoas Deus. que precisarem chegar, cheguem. Que os convidados que precisem estar nessa mesa estejam. E que sempre, Pai, o centro das nossas conversas possa ser você, a tua presença e o relacionamento verdadeiro contigo. Sim, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo de qualidade com o Gustavo, com o Breno. Abençoa a vida deles no nome poderoso de Jesus. E te peço, Senhor, que nos dê capacidade de continuarmos avançando, apesar das dificuldades que a Sim, vida Deus, nos que traz. assim seja. Nós cremos, Senhor, na capacidade que nós temos em Ti. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é assim que eu encerro, em nome de Jesus. Amém. Galera, Senhor, obrigado amém. a todos. Não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo aí para quem fizer sentido. E até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau, tchau.